Olá, meu nome é Ana Maria e vou apresentar os principais pontos da minha tese intitulada Análise da subnotificação da mortalidade materna por erro de codificação no Brasil no período de 2010 a 2021. O Brasil, assim como o restante do mundo, ainda tem apresentado altos valores de razão de mortalidade materna, muito aquém do que é preconizado pelos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Segundo a Organização Mundial de Saúde, uma das estratégias de redução da mortalidade materna seria a redução da subnotificação, já que a qualidade dos dados é fundamental para a avaliação de programas e planejamento de programas voltados para a redução desse indicador. Realizando uma análise da literatura, observamos que há uma carência de estudos relacionados à subnotificação da mortalidade materna no Brasil, não existindo estudos que abordem a subnotificação relacionada a erro de codificação. Neste contexto, realizou-se uma pesquisa que tem como objetivo geral analisar a razão de mortalidade materna no Brasil, avaliando os casos não incluídos na notificação habitual por provável erro de codificação, analisar a evolução desses óbitos não incluídos na notificação habitual por provável erro de codificação ao longo do tempo, analisar se existem diferenças epidemiológicas, etiológicas e no tipo de investigação entre os óbitos maternos declarados e os óbitos maternos não incluídos na notificação habitual por provável erro de codificação e recalcular, após a inclusão desses óbitos não incluídos na notificação habitual por provável erro de codificação, novas razões de mortalidade materna para o Brasil e para cada unidade da federação. Nosso estudo foi um estudo observacional retrospectivo, em que os dados foram coletados pela plataforma Observatório Obstétrico Brasileiro, mais especificamente do painel de óbitos de gestantes e puérperas. A população geral do nosso estudo partiu de todos os óbitos do sexo feminino na faixa etária de 10 a 49 anos que ocorreram no Brasil no período de 2010 a 2021, e que foi dividido em dois grupos. Um grupo que tinha o campo 37 assinalado, mostrando que o óbito ocorreu na gestação, no parto ou até 42 dias após o parto ou por período inconsistente, mas cuja causa básica do óbito não estava codificada dentro do capítulo 15, sendo chamado óbitos maternos não codificados. E um outro grupo em que a causa básica estava codificada dentro do capítulo 15 da CID-10, com exceção dos códigos O96 e O97, que dizem respeito à mortalidade materna tardia, e ainda com os códigos A34, B20 a B24, E23.0, F53 e D39.2, sendo esse grupo chamado de óbitos maternos declarados pelo Ministério da Saúde ou oficiais. Foram analisadas as seguintes variáveis nos dois grupos: raça, escolaridade, estado civil, local de ocorrência do óbito, período em que ocorreu o óbito, tipo de morte materna, investigação ou não por um comitê de mortalidade materna, investigação por qualquer outra fonte, realização de necrópsia e assistência médica. Os óbitos não codificados foram recodificados para um código do capítulo 15, segundo a Classificação Internacional de Doenças, pelo pesquisador principal. E após a recodificação, eles foram classificados de acordo com o tipo de morte materna em obstétricos diretos, indiretos e não especificados, de acordo com o Guia de Vigilância Epidemiológica do Óbito Materno, publicado pelo Ministério da Saúde em 2009. Foram calculadas a razão de mortalidade materna oficial, com o número de óbitos maternos declarados por 100 mil nascidos vivos, a razão de mortalidade materna corrigida, quando além dos óbitos maternos declarados foram incluídos os óbitos não codificados por 100 mil nascidos vivos, e essas razões foram calculadas para o Brasil e para cada unidade da federação no período de 2010 a 2021 e por ano. Os resultados mostraram que, primeiramente, no período de 2010 a 2021, foram contabilizados 21.670 óbitos maternos oficiais e 3.480 óbitos maternos não codificados, com aumento da razão de mortalidade materna para o Brasil e para o período de 2010 a 2021 de 62,7 para 72,7, um aumento que foi considerado estatisticamente significante. O número de óbitos não codificados apresentou uma redução no período de 2010 a 2020, voltando a aumentar em 2021, provavelmente em decorrência do impacto da pandemia de Covid-19. Os óbitos não codificados, quando comparado com os óbitos declarados,
foram menos investigados e ocorreram mais frequentemente entre mulheres com menor escolaridade, divorciadas e viúvas, em domicílio, sem assistência médica, por causas obstétricas indiretas e no período da gestação, do aborto e do parto. Analisando a frequência dos códigos mais frequentes entre os óbitos não codificados, constatamos várias causas consideradas causas máscaras ou presumíveis de mortalidade materna, ou seja, que jamais deveriam ser descartadas no período fértil, principalmente considerando que o campo 37 estava assinalado, mostrando que aquele óbito ocorreu na gestação, no parto e no puerpério. Por fim, quando incluídos os óbitos não codificados, ocorreu um aumento da razão de mortalidade materna para todas as unidades da Federação no Brasil para o período de 2010 a 2021, sendo que os estados que apresentaram o maior aumento foram Amapá, Maranhão e Acre. E os que apresentaram menor aumento, Rio Grande do Sul, Paraná e Distrito Federal. Nossos resultados destacam a importância de avançarmos mais ainda na vigilância do óbito materno, analisando todos os casos cuja declaração de óbito tem o campo 37 assinalado, mostrando que o mesmo ocorreu na gestação, no aborto ou no parto, ou até 42 dias após o parto, antes da sua codificação. Avanços na redução da subnotificação por erro de classificação são fundamentais na elaboração de estratégias para a redução da razão de mortalidade materna no nosso país.